E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Pessoal, o Flamengo venceu e convenceu, né? O Flamengo ontem entrou em campo, né, sobre o olhar desconfiado de uma grande parte da torcida, mas a outra parte sabia que Felipe Luiz era capaz e é capaz de fazer esse time jogar. A mídia rival e orelha em pé, né? Porque muitos diziam que Felipe Luiz não tinha condições, que apenas há 6 meses é treinador. Um pé atrás, né? Pois é, todos se renderam a Felipe Luiz. Os antes, os rivais, os flamenguistas que ainda estavam com o pé atrás, né? Eu não, que eu já sabia que ele era capaz, né? Ele era capaz de fazer o que fez, né? A sua primeira coletiva ele já deixou bem claro o que queria no Flamengo, né? Time ofensivo, time envolvendo o adversário, marcando pressão, com objetividade de fazer gol sempre, criando várias oportunidades, triangulações. Aí a gente passa um filme na cabeça, será que ele vai conseguir isso? Esse aí é aquele time de Jorge Jesus, né? Pois é, pessoal. E ele conseguiu, né? Jogou muito bem, jeito que ele disse e mais. Além de ele fazer aquele time jogar bola, ele colocou em campo a mesma esquema tático de Jorge Jesus, né? O 4-4-2, dois atacantes na frente, né? Inclusive, outra virtude dele, conseguiu fazer Bruno Henrique e Gabigol jogar, né? Fazia tempo que Bruno Henrique não fazia uma partida que fez ontem. Fazia tempo que Gabigol não fazia uma partida que fez ontem, né? Inclusive fazendo o gol, apesar que foi anulado, para mim mal anulado, né? Aquele gol do Gabigol, dando assistência, né, em algumas ocasiões, participando do jogo, quase fazia um golaço de letra, né? Isso aí chamou atenção, pessoal. Chamou atenção porque o Flamengo não vinha jogando assim. O Flamengo era um time espaçoso, time que só procurava jogar pelas laterais. Ontem foi outro time. De La Cruz jogou muita bola, Arrascaeta jogou muita bola, Gerson muita bola, Léo Ortiz, Alexandre. Então, para aqueles que imaginavam que Felipe Luiz não ia conseguir botar esse time para jogar, botou e muito bem, né? Um treinamento, na verdade foram dois treinamentos, né? Poucos dias de trabalho, mas ele já conseguiu transmitir para os jogadores o que ele quer, seu estilo de jogo, marcando pressão, assim como o Jorge Jesus marcava, um campo ofensivo, não deixando o time respirar. Quando perder a bola, pressiona, envolvendo o seu adversário, sempre jogadores próximos, né? Para quê? Para envolver o adversário, pessoal. Tabelas, triangulações. Era o que a gente via, né? O jogador pegava na bola, tinha dois ou três ali próximos, né? Se aproximando, justamente para isso, né? É bom ver isso, né? Com certeza, né? Porque o flamenguista fazia tempo que não via isso, né? O flamenguista estava acostumado com aquele jogo que todo mundo estava de saco cheio de Tite, né? Inclusive, eu acho que os jogadores, né? Os jogadores agradeceram, né? Aquele filho de Tite sair do Flamengo. Ninguém aguentava mais ele, né? É porque o cara não tem experiência nenhuma. Tite quis pegar o Flamengo de trampolim, pra botar seu filho para treinar, mas não colou. Aqui no Flamengo não colou. Agora é Felipe Luiz, né? Volta suas forças agora para o Campeonato Brasileiro contra o Bahia, fora de casa, né? A gente espera que ele mantenha o padrão de jogo, né? Eu acho que o mais importante, além da vitória ontem, que ontem podia ter saído dois, três, né? Várias oportunidades de gol criado, né? Hugo Souza salvando o Corinthians. Mas mais pelo do que o placar, foi o desempenho do time, né? O flamenguista saiu de campo com a esperança de ver dias melhores, né? Por quê? Porque o time demonstra, né? O time criou, o time evoluiu em um jogo, pessoal, em um treinamento. Então, a tendência é que o final de 2024 seja promissor, né? Quem sabe ganhar a Copa do Brasil, terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade, não tem nada perdido ainda. Tem que muitos dizer, mas dá. Como dá, né? Só basta acreditar. Então é isso, vamos trazer um corte aí onde os palmeirenses se renderam ao trabalho de Felipe Luiz, né? Eu ia dizer Jorge Jesus porque é uma cópia, né?
E já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Opina Pouco, link na descrição. Vamos ver o que foi que ele falou. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Do Flamengo por 1-0 nesse primeiro jogo. E aí, o que vocês acharam? Coloca aí já nas opiniões. Olha, eu tava falando aqui com um amigo meu flamenguista. Eu falei pra ele que esse foi um dos jogos mais intensos que eu vi o Flamengo jogar nessa temporada. Os caras correram absurdamente e foram se cansar lá nos últimos 15, 10 minutos, né, do segundo tempo. O Flamengo realmente entrou com muita intensidade. Resta a gente tentar entender, essa intensidade existiria se fosse com o Tite? Ou essa intensidade ela vem porque o Felipe Luiz assume o comando do time e consegue uma vitória importante, sim. O semblante dos jogadores do Flamengo era diferente hoje. Não eram jogadores cabisbaixo, não era um semblante desanimado. Era um time ali que já nas primeiras movimentações já mostrou algumas triangulações, chutes em longa distância, como aquele do Arrascaeta. Então hoje o Flamengo ele teve algumas projeções ao ataque, teve algumas oportunidades que com o Tite elas inexistiam. E aí resta a gente tentar entender se o efeito Felipe Luiz ele gerou tudo isso. Ou se o efeito, né, toda a pressão que vive o Flamengo pela eliminação da Libertadores, mudança de técnico, acabou gerando isso também por consequência. A questão é que os jogadores hoje legitimamente se entregaram. E se o jogo ele terminou com um placar tímido de 1-0, foi em virtude do goleiro Hugo, do Corinthians, que hoje fez uma partida impecável. Soube se projetar à frente muitas e muitas vezes, fechando os espaços do jogador finalizador. Fez defesa, né, aquela defesa linda do chute do Arrascaeta, um belo chute do Arrascaeta com uma bela defesa do goleiro, que foi muito importante porque foi nos minutos iniciais do jogo. E se o Corinthians toma aquele gol nos minutos iniciais, a situação dos caras ia ser ainda mais difícil. Então hoje o goleiro do Corinthians ele realmente estava muito inspirado. E no fim, no resumo da obra, foi Flamengo versus o goleiro do Corinthians. O Corinthians até sim tentou encontrar oportunidades, conseguiu até encontrar oportunidades com 2 bolas na trave, gerando alguns lances de perigo, trabalhando um espaço de transição do meio-campo que falhou o Flamengo. Mas é normal que uma equipe que está tendo um reajuste posicional, ela cometa alguns erros. E aí, meus amigos, é aquele negócio, pô, Neto, mas num jogo de eliminatórias não tem como cometer erros. Sim, mas o técnico acabou de mudar. Tem que arriscar. A questão é que, o somatório de tudo, o Flamengo hoje teve uma intensidade e rodou em outra velocidade. Eu falei aqui pros caras, pô, eu tô cansado de ver o Flamengo jogar. Porque os caras estão jogando com uma intensidade tão grande que eu estou ficando cansado, né? E nesse calor, parecia até que a gente mesmo transpirava. De ver os caras jogando. Eu acho que as mudanças que o Felipe Luiz faz, elas também foram boas mudanças, talvez um pouco tarde, porque o time fisicamente começou a morrer e meio que todo mundo, né, deu uma apagada ali naquele final. Então aí ele coloca o Alcaraz, aí ele coloca o Plata, aí ele coloca jogadores ali de velocidade para tentar encontrar um equilíbrio físico e dinâmico, e encontra esse equilíbrio nos últimos 5 minutinhos ali. Mas acaba sendo tarde demais, porque, querendo ou não, quando você substitui muitas peças, o time ele acaba perdendo um pouco da sua uniformidade tática, da sua sincronia dinâmica, ainda mais com tantos jogadores que chegaram agora, que são jogadores novos. Porém, eu acho que tem uma coisa a se ressaltar positivamente também no jogo do Flamengo hoje, que é o sistema defensivo. Embora o sistema defensivo passou por apuros algumas vezes, esses apuros acabaram vindo da linha intermediária, do meio-campo que falhou e cedeu espaços de transição. Mas, mesmo naquele susto, naquele fogaréu, conseguiu se comportar bem, conseguiu antecipar a visão e, por exemplo, o Léo Pereira fez praticamente uma defesa numa bola que já estava indo para dentro do gol. Então o sistema defensivo do Flamengo conseguiu
se encontrar e, embora passou apuros, teve aí também o seu mérito com boas projeções e boas defesas. Além disso, algumas jogadas aéreas também hoje elas não entraram da maneira que costumam entrar, porque o Flamengo também ajustou o seu posicionamento nas bolas alçadas aéreas. No início mesmo o Corinthians já tenta fazer isso e o Léo Ortiz de cabeça, posicionado agora como um zagueiro, ele consegue trazer a solidez, ele consegue telegrafar a jogada e já cortar o lançamento do Corinthians. Acredito, pessoal, que para 2 dias de trabalho, o Felipe Luiz mostrou uma equipe muito mais aguerrida, uma equipe com muito mais ímpeto, uma equipe que realmente gosta de manter posse de bola, gosta de atacar. E hoje o Flamengo ele criou muito mais oportunidades de gol e teve muito mais chutes a gol do que aquele Flamengo do Tite, que praticamente só rodava e não finalizava. Hoje ainda o Flamengo teve finalizações. Teve gol anulado por impedimento, que inclusive aquele VAR, vamos falar o que é verdade, galera. O VAR é um problema no Brasil, né? Aquela ferramenta, a maneira como eles projetam a linha, o software que eles utilizam é muito ruim. A tecnologia, só para você ter uma ideia, a tecnologia brasileira que o Brasil utiliza hoje no futebol, ela é a pior do mundo. É a pior do mundo. Lá fora, o VAR já evoluiu. Você já percebeu que quando você assiste jogos estrangeiros, quando você assiste, por exemplo, uma Copa América, quando você assiste uma Copa do Mundo, o VAR ele é rápido? Porque a tecnologia, ela tem uma projeção também tridimensional para pegar justamente lances ali, ó, milimétricos. E aqui no Brasil, a gente continua com aquele programa do Paint, onde vem uma TechPix e o cara começa a traçar um punhado de linha ali e você não entende absolutamente nada. O lance muito parecido, eu até coloquei lá no Instagram, com o que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo também. E no caso, o gol do Palmeiras foi anulado. Então é aquele negócio, galera. É ruim pra todo mundo. Não é bom pra ninguém uma arbitragem assim. Uma hora o seu time será favorecido, outra hora o seu time será prejudicado. É aquilo que eu falo. As gestões no iate esportivo tem que se unir para mudar isso, porque realmente, na minha concepção, eu não sei se tinha impedimento naquele lance não, viu? Pra mim era um lance muito justo que não dava. Além disso, a grossura que foram traçadas as linhas dentro da escala ali, ó, né, geométrica, eu não sei se aquilo foi legal não, já que se tratava de um lance extremamente ajustado. Esse é o VAR brasileiro. Mas eu acredito que o saldo final deste Flamengo agora, de Felipe Luiz, foi mais positivo do que negativo. É que realmente boas oportunidades criadas pelo Flamengo ficaram aí na mão da boa atuação do goleiro do Corinthians, que hoje, se tivesse ali um olheiro de qualquer time internacional, com certeza encaminhariam amanhã uma proposta de contratação para ele. Coloca nas opiniões aí, tamo junto. Pessoal, a mídia discutindo aí, né? Como é que foi a estreia de Felipe Luiz, né? Pra mim foi perfeita. Melhor só se o Flamengo tivesse goleado, né? Mas foi assunto pra depois, né? Acho que o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo jogou. Acho que os jogadores do Flamengo entenderam, né? Entenderam como ele queria o Flamengo. Entenderam qual era seu propósito de jogo, sua filosofia. E partiram pra cima, né? Até porque os 4 da frente ali, que geralmente quem pressiona essa bola aí, já viveu isso, né? Com o Jorge Jesus, né? Marcando pressão, né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Gerson. Então fica mais fácil, né? Quando os caras já sabem, né? Já entendem. O Flamengo partiu pra cima, marcou pressão, viu as linhas, não deixou o Corinthians respirar. E a sorte foi o goleiro Hugo, né? Salvou várias chances de gol do Flamengo. Acho que vale ressaltar algumas atuações individuais aí que vinha bem abaixo, né? E Felipe Luiz também conseguiu recuperar, né? Como Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique também, né? Eu acho que o Flamengo fez um jogo quase perfeito, pessoal. Quase perfeito, né? Claro,
Sofreu alguns lances ali de perigo também. Tá uma transição de um treinador, né? Ele mudou a defesa. Um estilo de jogo diferente, né? Teve algumas bolas nas costas de Alexandro. Também alguma bola parada ali com perigo, né? Mas nada que assustasse. Na verdade, eu acho que o Corinthians saiu até feliz por ter perdido só por 1-0, né? Sobre o VAR, eu não gosto nem de discutir, que pra mim é o pior VAR do planeta aqui no futebol brasileiro, né? O cara tira um print, né? Que pra mim é um print, né? Para a imagem ali na hora que ele acha que é pra parar e vai traçar duas linhas. Só não sei porque é que ele não traça uma linha reta. Primeiro ele traça uma linha assim. A CBF deveria vir explicar, né? Porque eu acho que na geometria, na matemática, tudo é mais fácil quando você traça uma linha reta. Parou o lance, traçou uma linha reta, bota na posição do jogador, traçou o lance, bota na posição do outro jogador, definiu. Tem muito o que saber, mas os caras tem que dificultar. O que é que eles fazem? Traçam uma linha assim. Primeiro eles traçam uma linha assim. E depois traça outra reta. Por que essa linha assim? Alguém pode explicar aí de vocês? Por que a curva traça uma linha assim, para depois traçar uma reta? E pra mim ali aquele lance. Primeiro que eles traçaram no braço de Gabigol, né? Depois traçaram no pé do cara. O braço de Gabigol, tudo bem, tava impedido, né? Mas o ombro não tava, né? Mas tudo bem, o Flamengo criou, jogou mais. Eu acho que o torcedor saiu animado, porque viu algo diferente, né? Viu coisas que Felipe Luiz conseguiu extrair desse time do Flamengo. O time do Flamengo com o Tito estava morto em campo, né? Não tinha uma triangulação, não tinha uma jogada ensaiada. Era o zagueiro pegando a bola, lançando para lateral dando cruzamento. Era o futebol de Tito. De Tito não, do filho de Tita. Do Flamengo ontem não, né? Marcando pressão, marcando em cima. Jogador quando pegava na bola encostava 2, 3 para fazer triangulações, tabelas, né? Aí sim, pessoal. Aí sim, né? É o futebol que a gente tá acostumado a ver no Flamengo, né? Quer dizer, acostumado não, tá com um ano que a gente não via, né? Mas esse é o DNA, né? Felipe Luiz sabe muito bem qual é o DNA, tá, pessoal? Com certeza ele vai copiar Jorge Jesus. Tá errado? Tá nada. Errado tá quando você copia uma coisa que não presta, uma coisa que não tem futuro. Mas um futebol bonito, pra cima, DNA diferente. DNA que a torcida do Flamengo gosta. Tem nada de errado, né? Tem que copiar mesmo na cara dura, né? E outras. Ele tem o melhor elenco das Américas. Ele já deixou bem claro, né? Tem o melhor elenco das Américas. Tem jogadores que sabem como funciona, principalmente do meio pra frente, né? O quarteto ali, todos já jogaram desse jeito, né? Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique sabem como é que funciona. Então fica mais fácil, né? Inclusive aqui falando em Gabigol, muito bem no jogo de ontem, né? Participativo, ia fazendo golaço de letra, fez gol que estava impedido, deu opção, ficou na área, sai. Então, pessoal, é um jogador que vai recuperar, né? A gente sabe que ele vai recuperar Gabigol, né? O problema de Gabigol era só Tite. A verdade é essa, né? Vai ter muitos jogos aí pra frente pra Gabigol mostrar seu trabalho, né? Quem sabe Gabigol não renova aí por mais 2 anos, né? Quem sabe, né? Até porque pode mudar a diretoria, pode não mudar, ele pode pedir Gabigol pra renovar, né? Então isso a gente tem que aguardar. Uma coisa é certa, ele chegou e já mudou o Flamengo. Vamos aguardar, vamos dar tempo. Promete, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.